Vamos concluir a leitura da obra de Boinra, O Caminho para Deus. Já lemos os 6 capítulos anteriores, intitulados Ilusão e Fé, Conhecimento Seguro ou Certo, Sonho das Almas, Verdade e Realidade, Sim e Não, o Grande Combate e a Realização. Nesta obra podemos ouvir Boinra falar-nos da busca da realização divina e como ela deve ultrapassar as imaginações provenientes das tradições antigas para realizarmos em nós mesmos, em unidade com Deus, esse misterioso fundamento do ser, de todo o ser. De forma a compreendermos que o nosso eu é o portador do acesso ao Espírito Divino e que para conseguirmos tal identificação e unidade há que pormos em ação a fé, a certeza interior de atingirmos esta experiência de acreditar em Deus como vivência interior da nossa ligação divina, a partir de uma tomada de consciência de nós próprios nas nossas profundezas e que implica uma batalha, uma luta para conseguirmos focar-nos, concentrar-nos no ser divino, no reino espiritual, e aproximarmos dos níveis da luz mais interior da divindade. Essa luz original que emanou as centelhas divinas que todos nós somos e que devemos recuperar esta nossa identidade e não ficarmos adormecidos, sonhando, mas verdadeiramente querendo despertar, fazendo essa consagração nossa a querermos viver ligados a Deus, sentirmos unidos a Ele num estado de vida consciente. Para esta experiência de divindade nas nossas profundezas, que é recomendado um exercício de tentarmos pôr-nos à escuta do mundo espiritual, dos ecos do mundo espiritual, das energias espirituais que são canalizadas para nós, são dirigidas para nós, que são derramadas como bênçãos a partir da fonte primordial, mas passando por intermediários que possamos chamar, seja anjos, seja mestres, e para os quais é necessário o nosso apelo para que possamos ser verdadeiramente ajudados. Se não pedimos esta ajuda, vamos ficar controlados e dominados pelas forças mais materiais e animais que tentam manter o ser humano
fora da sua realização espiritual, da sua identidade espiritual e dos mundos espirituais. Para isto é muito importante, é o capítulo sim e não. Sabemos delimitar bem os nossos sims e os nossos nãos e não sermos seres muito volúveis, sempre a modificarmos de acordo com os interesses e oportunismos. Há que desenvolver em nós uma determinação de afastar tudo o que obstrui, diminui, escurece a mais alta realização espiritual possível de cada um, que é esta ligação ao mundo espiritual e ao mundo divino. Certamente que esta nossa vontade, esta nossa determinação tem efeito nos outros e não implica tanto termos que andar a pregar ou a discutir, mas pela nossa própria vida, pela nossa própria energia vibratória, algo de nós passa para os outros. No capítulo do Grande Combate, Bo-in-Ra, este notável pensador e mestre e pintor alemão que vive entre 1878 e 1943, tendo nascido na Alemanha e já morrido na Suíça, transmite-nos esta ideia que é um trabalho difícil conseguirmos vencer as forças negativas que tentam manter a humanidade submetida a essas vibrações negativas ou mesmo a um ser negativo que nada mais quer que ser venerado como ele próprio, a divindade. E não é que ele lute contra nós, mas as forças negativas que estão ligadas com eles, de pessoas humanas ou de pessoas não humanas, tentam obstruir a realização espiritual. E vamos entrar então no último capítulo. Não existe nesta Terra dois seres humanos que sejam completamente iguais ou semelhantes. Assim como repousa numa semente da planta a conformação futura dela, assim também todo o espírito humano tem em si um arquétipo de realização que um dia deve atingir. Bem importante nós tentarmos meditar, volta e meia, qual é o arquétipo de realização que me cumpre mais. Nesse aspecto até as cartas do tarot são um belo programa humanístico, iniciático, do século XIV, XV, italiano, pelo qual são transmitidas imagens dos triunfos, das vitórias que o ser humano realiza dentro deste mundo interior que cada um de nós tem, ou que passa e que enfrenta, seja para realizar, seja para desprender-se, libertar-se. Voltando à leitura, inumeráveis são as formas de vida nas quais Deus experimenta-se a Ele próprio. Inumeráveis são também as formas nas quais a vida divina se reflete nos espíritos humanos. Inumeráveis são as formas de realização, de cumprimento, de plenitude própria. Tu não podes atingir em ti mesmo senão o teu próprio realizar, a tua própria plenitude. E a realização de qualquer outro ser, para ti só pode ser uma fonte de estimular-te a procurares a tua realização também.
A realização de outra pessoa não é a tua e jamais se pode substituir ao que em ti mesmo tu precisas de realizar, te falta realizar. Submete, portanto, tu próprio à luz da eternidade a fim de reconheceres o que é que em ti perde a realizar-se e em ti somente. Renuncia a toda a vaidade, todo o orgulho, todo o desejo, a fim de não te deixares levar a esforçar-te pela realização de uma forma de um outro e subestimares a tua. Mesmo o maior dos seres realizados só pode atingir a sua realização. E tu serás realizado como ele se tu fores à tua própria maneira um dia realizado. Se esse ser realizado tivesse procurado a grandeza, porque conhecera grandes entre os realizados, é verdade, ele não teria jamais atingido a sua realização. A tua ambição faz-te esforçar de acederes neste mundo exterior ao nível mais elevado que te seja acessível na medida das tuas capacidades, mas isso mantém afastado da tua aspiração para a realização espiritual. Ou seja, algo é as realizações exteriores, outra é a realização espiritual. Se tu queres encontrar em ti a realização só destinada a ti mesmo, sabe que só pode-se encontrar em ti próprio, na união com o teu Deus. Eis porque eu mostro o caminho para Deus, a fim de que um dia sejas realizado, ou te realizes na união com Deus. É somente quando viveres a tua vida unida a Deus que ela atingirá em Deus a sua realização. Isto são palavras muito importantes de meditarmos. Se tu queres encontrar a realização destinada a ti, sabe que só podes encontrar em ti mesmo na união com o teu Deus. É por isso que só tu viverás então a tua vida unida a Deus e que atingirás a tua plenitude. Mas jamais será que a tua própria vida se realizará. Tu não podes viver a vida de Deus, mas Deus vive certamente em ti e tu, unido a Deus, podes encontrar a forma mais alta da tua própria vida. Deus vive certamente em ti e tu, unido a Deus, podes encontrar a forma mais alta da tua própria vida. Esta consciência e aspiração de maior união com Deus é muito importante. E se nós a desenvolvermos, sentirmos-nos muito menos sós, porque nas nossas práticas estamos a trabalhar a nossa abertura e receptividade a Deus. Uma comparação pode-te esclarecer aqui. Observa na lâmpada o interior da qual há um fio tenue como um cabelo e que é levado à incandescência e a arder quase sob o efeito da energia elétrica. Tu és semelhante a uma lâmpada que não esteja percorrida ainda pela corrente elétrica. Mas se um dia tu conseguires chegar à união com Deus, serás então como uma lâmpada
na qual o elemento mais interior, quase imperceptível, irradia, brilha de uma luz esplendorosa. Não é a própria lâmpada que pode chegar a brilhar deste modo. Ela só pode radiar a energia e irradiar a energia quando a corrente de energia se une ao seu elemento o mais interior, à centelha espiritual, diremos nós, e este é o grande trabalho, chegarmos aos níveis mais profundos, à nossa estrela, à nossa mônada, e aí, em união com a corrente divina, começarmos a sentir mais o verdadeiro mistério da adoração e do amor a Deus. Ora, se a lâmpada se pudesse sentir ela própria, radiante de luz, enquanto que precedentemente ela era só trevas, ela não tomaria consciência dela senão no seu elemento mais interior, e é só lá que a corrente de energia que a atravessa pode atingir a sua consciência. É só neste nível mais profundo que a corrente de energia pode atingir a sua consciência. É muito importante porque pouca gente consegue entrar nestes níveis mais profundos, nós próprios. Quando um dia tu estiveres unido ao teu Deus vivo, tu não te ressentirás somente que no teu interior mais profundo, porque o teu centro mais íntimo irradiará então uma claridade grande, atravessada pela luz viva da divindade. Tu não terás tornado Deus, mas através de ti passará a corrente da força divina. Eternamente tu não se poderás viver outra coisa que tu próprio, e o que em ti se torna experiência viva, vivida, vivenciada. Muito importante isto, porque há muitos gurus e canalizações e crayons e outros do género que falam tanto do tornar-se Deus, ser Deus, mas não, isso é uma ilusão completa. A energia divina, a força divina pode passar até nós, passar através de nós. Nas nossas profundezas, a divindade pode deixar-se manifestar de alguma forma, mas sempre num ser distinto. Nesta mesma comparação, depararás em compreender que o que é que eu queria dizer quando afirmei que só encontrarás a tua realização em Deus e que a realização dos outros jamais te realizará a ti mesmo. A lâmpada, não percorrida pela corrente, está pela sua construção, pela sua feitura, apta a revelar uma luz maravilhosa nela, mas está, para já, sem dar qualquer luz. A sua realização só se manifestará quando for inserida no circuito da corrente. Assim, tu podes criar em ti todas as condições prévias à tua realização, mas a própria realização tu só podes atingi-la na união com o teu Deus. Admitindo que se encontra num dado lugar um grande número de lâmpadas, só contudo se alumiarão aquelas onde passa a corrente. A lâmpada, privada da corrente, não brilhará jamais pelo facto das outras brilharem. Assim, tu próprio também só podes atingir a tua realização esforçando-te de atingir a tua própria e não a dos outros. Isso não será nenhuma utilidade.
sobretudo enquanto não tiveres encontrado em ti a união com Deus. Ouve, trata-se de descobrir em ti a vida eterna. Tu não poderás chegar aí que na realização do que em ti deve realizar-se. É preciso que tu te tornes consciente da vida eterna, tal como tu estás consciente da vida cotidiana exterior. E se tu não conseguires, chamarás. E se tu consegues chegar a esse nível, então tu chamarás, perderás a consciência da vida eterna. Capta-te então julgares de decidires se chegar a este fim sublime, mesmo que exige um preço elevado, merece ou não um esforço incessante. Certamente terás necessidade de ter as tuas forças todas unidas para guardares esta realização presente aos teus olhos. Isto muitas vezes, esta realização própria de cada um vai exigir que nós nos oponhamos às cobiças do animal da terra, ou que ela não corresponde aos desejos terrenos. E contudo, apesar de todos os teus esforços, tu nunca conseguirias alcançar o teu fim se uma ajuda não te fosse oferecida e proveniente do próprio fim em si mesmo. Ou seja, tu tens que querer aceitar esta ajuda. O começo do caminho, o seu percurso e o seu fim são em ti mesmo. E é só em ti mesmo que a ajuda te chegará. Vais começar a sentir então as tuas forças cada dia aumentarem, e o que te parecia muito difícil ao princípio, estavas quase ao ponto de entrar em desespero, não exige depois com um esforço relativo à medida que vais progredindo no caminho. Quanto mais te aproximares do teu fim, maior será a ajuda ou socorro que te chegará e tu o sentirás com mais certeza. Sim, as forças crescerão a cada um dos teus passos, pois o caminho será cada vez mais escarpado até que atinjas o cimo da montanha sagrada. E de lá terás chegado ao termo dos teus esforços. Não creias, contudo, ainda que a descoberta tenha sido feita, que ela tenha terminado. O que tu encontraste é infinito e para toda a eternidade farás sempre novas descobertas. Unido a ti, no teu Deus, tu realizarás o que só em ti quer se realizar e tu tornar-te-ás para ti mesmo uma fonte de descobertas de uma riqueza inesgotável com a duração da eternidade. Então, o reino do Espírito substancial se desvendará a ti, cada vez mais, e indo de felicidade e alegria em beatitude, tu descobrirás que já estás nesta terra, no seio da tua própria vida eterna. Então terás descoberto em ti o que outrora procuravas, para além das nuvens, sem jamais encontrar. Desde então realizado, abandonarás à putrefação o que é putrescível, pois o teu novo nascimento em Deus foi elaborado pelo imperecível, pelo Espírito. Em verdade, tu serás para toda a eternidade em segurança,
O teu caminho para Deus não é outro senão o caminho da tua própria realização. E assim terminamos esta obra de Boi de Ra, Joseph Anton Schneider Franken, Segue-se o corte, caminho para Deus. E espero que algumas pessoas consigam aprofundar a sua ligação com a divindade, que aspirem com fé e com força e com persistência e consigam controlar os seus desejos, os seus instintos animais que possam obstaculizar a sua realização própria, o seu próprio Dharma, como se diz na tradição indiana, a sua própria missão. Cada um de nós a saiba fazer, mas sempre com esta consciência, o mais íntimo dela, o essencial dela se encontra no nosso coração, no nosso interior, e é o mistério da nossa identidade espiritual e da união dela com a divindade viva que se manifesta em nós, irradiante de luz e de amor. Demos graças, Om, Hum, que a luz do Espírito brilhe. Amém.